Pode incluir com uma convidada de honra, gente. Essa mulher é internacional. Mas antes de apresentar a querida Ana para vocês, público especial, não esqueçam, gente, esse conteúdo é assim importantíssimo. Ele precisa ser compartilhado, precisa alcançar o máximo de pessoas. Então eu desafio você aí que está em casa a compartilhar com no mínimo 3 pessoas, hein, gente? O conteúdo desse podcast de hoje que tá especialíssimo. E não esquece também, estamos em redes sociais, estamos no Insta, no Face, no TikTok moderninho, até no X, hein, para os antigos. E também agora na Parabólica, canais de Parabólica, vocês aí que estão em cidades mais afastadas, zona rural, inclusive temos uma super fã que veio através da Parabólica, canal BR8 TV, canal 573, tá? Da banda KU, em todas as mini parabólicas. Então, não tem mais desculpa para não acompanhar o Pode Incluir. Inclusive, estamos no Spotify, hein? Para você que só pode assistir lá no trânsito, que liga e solta o conteúdo. E agora vamos para nossa convidada, Ana Tereza. Muito obrigada. Gente, eu conheço essa mulher desde pequenininha. Muito obrigada por me incluir aqui, né? Na sua agenda louca. Incluída. Ela partiu Canadá direto pro Brasil. Lena, tá no Brasil. Eu falei, agora, vamos gravar, aproveitar essa mulher aqui internacional. Ainda falei pra Lena, Lena, eu fui uma das primeiras fãs do Pode Incluir. Gente, não esqueça de se inscrever, hein? Esqueci de falar. Esse procurar lá. Siga o exemplo dela, hein? Lá no Canadá, seguindo o Pode Incluir. Fiquei super emocionada quando eu vi você fazer esse programa. Eu falei, meu Deus, eu quero participar. Lena, me chama. Eis que quando eu for pro Brasil, vamos conversar. E aí deu certo, né? Graças a Deus. Ela arrumou a agenda dela. Encaixamos encaixar entre médicos e dentistas e família e filhos e terapias. Estamos aí. Gravações e tudo mais. Enfim. Ana, fala um pouquinho. Você estava no Brasil, eu lembro do seu intercâmbio para o Canadá, quando você era jovem. Conta como é que foi que você desbravou aí esse Canadá lá, desde o começo. Helena, esse intercâmbio Canadá que você lembra, nessa época que você era advogada com a minha mãe. Célia! Beijos. Beijinho, né? Graças a ela, estamos aqui. Eu tinha 17 anos, fui morar em British Columbia, na Colômbia Britânica, para quem não conhece, perto de Vancouver. E foi a minha primeira experiência, que hoje a gente conversando aqui antes, né, connecting the dots, voltando aí para saber onde que vem essa inclusão, eu fui fazer o intercâmbio, último ano do ensino médio. Agora não pode falar mais terceiro colegial. Para quem é velho, para quem tem mais de 40 e plus, pode falar terceiro colegial. Exatamente. Mas eu fui fazer o último ano do ensino médio. E nessa época, eu estava com 17 anos, saí do Brasil sem falar inglês, né, com português. Com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem, né, na época que ainda não, que a internet era discada, estamos falando 2001, internet discada. Fui para lá, fiquei imersa realmente. Eu falo que eu dou graças a Deus de ter feito intercâmbio numa época onde não existia, né, facilidades. Né? Porque Google Translate. Eu tive que me inserir aqui na cultura canadense, né, aprender mesmo a língua e tal. Então, cheguei lá e como eu não falava muito inglês, além das matérias obrigatórias, que é fazer literatura, né, escrita em inglês, fazer matemática, fazer ciência, né, tinha as matérias opcionais. Então, eu peguei um curso de dança, que não precisava falar. Peguei um curso de leadership, que era de liderança. Peguei um curso de teatro, mas assim, não muito, que eu sempre gostei de teatro. E peguei o curso de special learning. Peraí que a gente tem visita no estúdio, Edilson! Palmas para o Edilson! Tá mandando chegar pra lá, gente. Ele já consertou a posição da Ana Tereza. E aí, Ficou bom? Top. Edilson, a gente olha pra onde? Você olha pra mim ou pra aquela câmera pra falar pro público? Então eu vou falar ali.
Fui pro bendito da escola no Canadá. E aí, caí no Special Learning, que seria na época, seria um curso... Educação especial. A gente fazia magistério, né? Depois que terminava, né? Na época do estágio nessa área. Seria como se fosse um curso de pedagogia educacional, para você ter uma experiência, porque lá o voluntariado é muito importante para você entrar. Lá e nos Estados Unidos, inclusive. Nos Estados Unidos, no Canadá, o adolescente com 13, 14 anos já está pensando em quais os serviços, né? Qual o voluntariado que ele vai fazer nas férias de verão para poder conseguir uma vaga. Boa faculdade, porque não tem vestibular, né? Você chega lá, vai ter uma entrevista, eles vão ver seu currículo. Ele fez o quê? Ele ajudou quem? Ele fez voluntariado onde? Ele trabalhou com o quê nos verões? Formação humana também, né? A formação humana é muito importante, né? Não então se entra, exatamente. Né? Então, o cara quer fazer medicina, ele se mata, vai fazer voluntariado na África, né? Faz tudo. E aí, eu caí nesse Special Learning, que era um curso de pedagogia, inicial de pedagogia, que eu trabalhava tanto com ajuda para crianças com alguma necessidade educacional. Então, precisava de um reforço, precisava de que a gente chama de shadow. Não, com desenvolvimento normal, mas que precisava de um reforço. Então, alguém precisava de uma aulinha de reforço. E lá dentro dessa escola, em Chilliwack, que é perto de Vancouver, tinha a sala de Special Learning, que a gente trabalhava com coordenação motora, auxílio na coordenação de criança com alguma necessidade especial. Então, foi o único lugar do Canadá que eu tive acesso a crianças, por exemplo, numa cadeira de rodas. Crianças com síndrome de Down. Lá são crianças especiais, no Brasil são as crianças com deficiência, tá? Crianças PCD. As PCDs. Pessoa com deficiência. Exatamente. É o termo legal. Então, a gente trabalhava com todo tipo de PCD, né? Então, qualquer deficiência. Eu lembro que a gente ensinava eu tinha uma criança que eu ficava responsável, né? Ela era uma criança com paralisia cerebral. E eu ensinei ela a fazer chaveirinho de miçanga, a recortar. Artesanato. Então, você viu e eu falava, que bacana, o que eu tô fazendo aqui tá funcionando. Porque você viu o resultado. Né? E a criança tinha uma gratidão, assim, ela sentia... Primeiro que ela falava, eu sou amiga da Ana Tereza, né? Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. E o meu amigo me acompanha. E Legal. meu amigo senta comigo na hora do intervalo e toma lanche, né? Legal. Então tem essa inclusão. E a gente tá falando 2001, 2002. Quando eu volto pro Canadá em 2004... Eu fui estudar francês, já mudei para Montreal, que eu voltei, então, terminei, né? Terminei o meu intercâmbio, lindo, maravilhoso, voltei pro Brasil, falei, minha mãe, quero estudar pedagogia. Apaixonei. Eu nasci para dar aula, eu tenho talento, eu experimentei, eu sou boa em dar aula, as pessoas aprendem, eu vi... Minha mãe, não acredito que eu paguei um intercâmbio caro para minha filha querer ser professora. Né? Aquele preconceito das antigas, né? Aí eu falei, ou eu quero fazer artes cênicas, ou eu quero fazer pedagogia. Minha mãe, vou morrer também. Né? E no final, fui convencida a fazer letras. Acabei, entrei na faculdade de letras, fiz letras português e inglês, tradução e intérprete. E aí fui indo. E na faculdade de letras, eu voltei muito pro ensino de inglês, né? Que tô até Focou hoje. Nisso, sim. E o ensino de português, mas eu gostei muito do português como língua estrangeira e língua de herança. Então, hoje no Canadá, eu trabalho com português e língua de herança. Que bacana! E ensino inglês para canadense. Aliás, fala uma coisa. Falo que o português é uma das línguas mais difíceis de ser ensinadas, né? Muito difícil. Tipo, o japonês tá lá nas tops das mais difíceis, né? O português tá junto com o inglês, tá junto com o francês. Mas como eu escolhi... Né? Não, o francês não é tão difícil, é? Ah, meu Deus. É muito, muito. Pensa numa palavra, assim, você fala merci beaucoup, né? Beaucoup você escreve B-O-C-U-P. Como é que é uma palavra? Tem nada a ver com o som, né? Não, tanto olha que coisa interessante. Eu moro em Montreal, que é uma cidade dentro da província de Quebec. Então vamos lá, pessoal. No Canadá tem 2 idiomas oficiais, né? As 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Existe uma província, que é a província de Quebec, que tem a cidade de Quebec. Nem nós temos São Paulo. Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, Rio, cidade do Rio. Lá tem Quebec. Ville de Quebec é a cidade de Quebec. E Montreal é a maior cidade da província de Quebec. Mais conhecida também, né? É muito conhecida, né? Só que Montreal é uma província que, apesar da língua oficial ser o francês,
por tradição, né, histórica, era uma cidade anglófona, uma cidade onde se falava muito inglês, né? Fala assim, então, é o bonjour hi que a gente legal. fala. Então você teve contato com as duas línguas. Tive contato com as duas línguas. Quando eu volto pro Canadá para aprender o francês, eu fui morar com uma amiga que morava em Montreal e aprendi o francês e fiquei com o inglês. Então você é poliglota. Sim, eu falo italiano e espanhol também. Que chique. É muito chique. Bambina. Adoro idiomas, adoro língua. Nasceu pra isso. Nasci pra comunicação. Que bacana. E aí, o que acontece? Quando eu chego em Montreal, eu não vejo deficiência em lugar nenhum. E, aliás, eu ia entrar nisso agora, eu ia te perguntar, porque a gente ouve notícias vindas do Canadá, um país onde, desenvolvido, lógico, mas onde o aborto, ele é legalizado, e em qualquer fase, inclusive, de gestação, né? E assim, quer dizer que você faz as pré-natais, todos os exames detectam a deficiência. Você pode abortar em qualquer fase. Bom, posso falar, então vamos falar um pouquinho disso? Assim, estamos chegando em Montreal, aliás, isso é um assunto que me arrepia, até né? um negócio ruim no estômago. É assim mesmo, Lena, o aborto é legalizado no Canadá, e por conta dessa legalização, não é que você pode fazer o aborto em qualquer fase, mas se é detectado um problema, você tem direito. Problema dito. Um problema de saúde, né? Tá. Uma Então, síndrome. Eu que você sabe, eu tenho... Por exemplo, síndrome de Down. Entraria nesse critério? Entraria nesse critério. Pode abortar porque Mas é síndrome de Down. Pode abortar. Então, eu tive 4 filhos. A Maitê nasceu no Brasil. O Lucas, que vai fazer 11 anos em maio, nasceu no Canadá. A Sofia vai fazer 6 anos, nasceu no Canadá. E o Mateu, que tem 9 meses, nasceu no Canadá também. Tá, então você então eu tive essa experiência, né? De ter uma filha aqui no Sinhá, aqui em Ribeirão. E 3 As minhas filhas. nasceram no Sinhá também. E 3 filhos. Na época era ótimo, né? Era ótimo. E tive 3 filhas no Canadá. Então eu posso falar para você com fez propriedade o que lá, eu fiz né? 3 pré-natais em Montreal e fiz um pré-natal aqui. Tá. O que acontece? Todos os bebês que eu tive, você tinha a opção de fazer aquele exame genético. Que do pezinho? Não do pezinho. Quando você tá grávida entre 10 e 14 mesmo. semanas, Sei. você faz um teste que eles diagnosticam não sei quantas doenças, incluindo o síndrome de Down, síndrome de Edwards, várias síndromes. Sim, várias síndromes. E algumas doenças genéticas, além de te dar a sexagem fetal, por exemplo. Tá. Então, eu fiz com todos os bebês que eu tive no Canadá, eu fiz esse chama Harmony Test. Tá. Eu fiz o Harmony Test e os meus 3 Harmony Tests vieram. Ok, perfeito, tudo bem. Das doenças, né, ou do que tinha na listinha, meus filhos não tinham nada, não apareceu nada, né? E quando eu tive minha primeira filha aos 26 anos e aos 39 eu engravido do Mateu, então deu um gapzinho, assim, né? Foi o meu segundo casamento. Eu tinha 3 filhos com nenhuma diferença genética, né? O meu marido tem 2 filhas do primeiro casamento também. Então, juntos, nós temos 6 filhos. Uau, acredite se quiser. Família grande. 6 filhos. Gente, criar 6 filhos no Brasil, hein? Imagina que sua dor. Canadá é mais fácil, hein? Mais ou menos, né? Nós vamos chegar lá. E aí, quando eu engravidei dessa última vez, no teste do Harmony Test, deu tudo bem. Vamos ter um menininho. Meu marido tinha a Leila e a Júlia já, né, com 13 e 10 anos, tudo mundo feliz, vai ter um menininho. Só que vim pro Brasil, né, nesse ano, fiz testes aqui, tudo maravilhoso, né, ultrassom, tudo bem. Quando eu faço morfológico aos 5 meses, eles acham uma mancha no intestino do meu filho. E aí a primeira coisa, né? Vem aquela equipe médica. Opa, a gente achou, né, uma translucência diferente, era uma iluminação que apareceu, uma mancha branca no intestino, que pode ser, te dá um laudo, né? Pá! Pode ser isso, síndrome de Down, nananana. Aí o cabelo já e faz depois, assim, né? Aí a mãe, né? Ai, meu Deus, será que é porque eu já tô com quase 40 anos, né? Porque lá também era gestação geriátrica. 39 anos, tá idosa, né? Idosa pra ter filho. E aí, fui lá, considerada, eles começaram a investigar. Eu acho que seu filho tem um problema no coração. Eu acho que seu filho tá uma válvula
no cérebro que tá não sei o quê. Aí a médica falou, ó, pode ser 70 coisas ou pode ser nada. Ah, eu fico nada, tá? Eu vou ficar tranquila. E aí que eles começaram uma pressãozinha pra eu fazer um teste genético pra saber. Porque dentro das doenças... Do rol lá, né? Eles acharam que poderia ser a famosa fibrose cística. E eu perguntei, nunca tinha ouvido falar em fibrose cística na minha vida. Né? E eu falei, tá, e o que vocês querem falar? Ah, não, a gente quer fazer um teste genético com você e com o pai, porque é uma doença genética recessiva. Para o seu filho ter isso, veio dos dois pai lados, tem né? que ter. Lembra da escola? O azinho. Eu falei, lembra da tia Terezinha? Azinho. Se meu filho fosse azinho, não ia ter problema nenhum. 75% de chance, ótimo. Aliás, meu marido é isso aí. Mas ele é azinho, Lena. O menino nasceu com a loteria genética do azinho, da fibrose cística. E aí, eles queriam fazer, eu falei, eu tenho alguma coisa que eu possa fazer? Se eu for eles fazer... te perguntaram se queria abortar alguma coisa assim? Eu falei, pra que vocês querem saber, né? Aí eles falaram assim, porque se você tiver, né, se a criança realmente tiver algum problema, você tem a opção. Eu já tava, Lena, de 29 semanas, 27 semanas. Aí eu falei, então não vou fazer o teste. Melhor não saber, né? Eu falei, não vou. Eu falei, 75% de chance dele não ter nada? E só vai confirmar o diagnóstico depois que ele nascer? Ou seja, eu poderia ter o direito, se eles tivessem feito o teste comigo, com meu marido... Gente, sem brincadeira, a gente tá gravando Canadá. Quem tá me ligando? Olha lá. Meu primo que mora no Canadá. Samuel, para de me ligar, Samuel. Peraí, vou atender, peraí. Então atende. Ô, Samuel. Bota no vivo. Olha, eu tô aqui gravando o podcast com a Ana do Canadá e você me liga do Canadá? Uai. Ó, vou ter que desligar que eu tô gravando o podcast. Daqui a pouco eu te ligo. Beijo. Coincidência. Não, tá vendo? Vamos falar mais sobre o Canadá, gente. Lena, e aí me deram essa opção. Você quer fazer o teste pra descobrir? Aí eu descobri se eu tinha o gene da fibrose cística e se o meu marido tinha o gene. Tá. Quando eles iam descobrir que a gente tinha. Mas a gente preferiu não saber até o final. E foi muito louco, porque essa mancha no intestino desapareceu no terceiro trimestre. Eu falei, pronto, meu filho vai nascer. Não tem nada, tá não tudo tem certo, nada. Né? Fiz até promessa pra São José. Falei, São José, se meu filho nascer sem nenhum problema, vai chamar José Mateu. Eu lembrei da sua mãe agora. Tudo ela fazia o São Longuinho, quando ela perdia as coisas. Eu faço e funciona. Eu lembro dela. Minha mãe é o TDAH, né? Sumiu alguma coisa. São Longuinho, TDAH, que ela não sabia. Coitado de São Longuinho. São Longuinho devia ser o santo protetor das crianças com TDAH. Resumo da ópera. Volta. Meu filho nasceu. Perfeitinho, Lena. Bonitinho. Fizeram todos os testes de hospital, escutava, via, nasceu coberto em mecônio, então não tinha nada no intestino, não teve que geralmente a criança... Aquele maior susto foi, né? O que a gente chama de CF, né? Cystic Fibrosis, ou CF, ou fibrose cística, acho que em português é FC. Quando nasce, muitas crianças têm o tal do íleo meconial, que é o mecônio que fica preso, e a criança tem que fazer uma cirurgia, aí coloca a bolsinha, tudo mais. O meu filho não teve nada. Fala, não, provavelmente não é. Alívio. Não é fibrose cística, porque ele fez cocô. Tá tudo certo. Tá tudo certo com o intestino. Nenê, só que eu já tinha 3 filhos, né, Lena? E quando a gente é mãe, você tem um olhar, eu falei... Tem alguma coisa diferente aqui, né? Já rolei com o São José. Eu falei, São José, tem alguma coisa com essa criança. Ai, gente. Tanto é que lá, quando você registra uma criança no Canadá, geralmente é a mãe que faz. Eles te dão um papel, sozinho. Você faz online. Tá. Não é na maternidade. Não, você vai pra casa, eles te dão um documento com os números. Preenche online, tudo certo. Preenche e manda, e depois você recebe. Depois de um mês, você recebe a certidão em casa. E aí você escolhe o nome. Eu fiquei olhando, eu punha José, tirava José, punha José, tirava José. E o vai meu ficar filho, Mateus. nessa primeira semana, ele não ganhava peso. Ele começou a perder muito peso. E aí, ai, mãe, é o seu leite. O leite não tá bom. Não sabe amamentar. Vamos lá. Língua presa. Vamos dar um piquezinho aqui, ó, o freno, nananã. Descarta tudo lá, né? Freio. Eu lembro de ter falado... Né, eu tenho a graça, eu fui agraciada com uma médica pediatra brasileira que mora em Montreal, doutora Antônia. E exerce a medicina lá. Que é pediatra de todos os meus filhos.
E a doutora Márcia falou assim, você ficou muito abalada durante a gestação. Já comecei a fazer um acompanhamento psicológico na gestação, porque eu já comecei a preparar. Né? Eu falei, eu vou me preparar, porque eu já tinha tido depressão pós-parto. Eu falei, se eu tiver um filho com problema, eu já tenho que estar alerta na minha saúde mental. Sim. Comecei a fazer um trabalho com... Tem uma psiquiatra neonatal, uma psiquiatra gestacional, que quando você vem com o diagnóstico, né? Que no caso do meu filho que tinha uma mancha, tinha Isso tudo é SUS. Tudo SUS. Gratuito. Vamos lembrar que o SUS foi... o modelo SUS se inspirou no modelo de saúde canadense e inglês. Que bacana. Então, o SUS nasceu, acho que em 89. Sim. E foi justamente essa... Ai, que legal, o Canadá só tem... Se você quiser um médico particular no Canadá, não tem, Lena. É só... Todo mundo é SUS. O rico, milionário e o pobre, não sei o quê... teoricamente. Todos, teoricamente, têm acesso ao mesmo profissional. A gente sabe que tem seus caminhos, né? Como tudo sempre na dá vida, jeitinho, tem o jeitinho né? canadense, não é só o jeitinho brasileiro. Mas, teoricamente, a pessoa vai para o mesmo lugar, recebe o mesmo tratamento. Que bacana. Independente da classe social, vai para todo mundo. Né? Então, aí eu falo, se você tiver um problema, torça para ser grave, porque aí você vai ser atendido rápido. Aí, você fura fila, bem, é emergência, né? Em qualquer lugar do mundo, acho que é padronizado. Então, assim, existe muita crítica com o sistema de saúde canadense. É lógico, gente, a gente tá falando... Não dá para comparar também Brasil e Canadá, porque a população do Canadá é 1/10 da população. A gente tá falando de menos de 40 milhões de pessoas. É uma nação com um PIB muito maior, se eu não me engano, né? É uma nação mais, vamos dizer, mais desenvolvida. Mais desenvolvido que o Brasil. Mas quando a gente tem essa visão de que tudo que vem de países desenvolvidos, né, que é o tema da nossa conversa, melhor. É melhor. Nossa, os Estados Unidos, olha que maravilha. O Canadá, uau, a Europa. Então, o que eu posso falar pra você? Meu filho foi diagnosticado no teste do pezinho. O teste do pezinho, ele só incluiu a fibrose cística em novembro de 2018. A minha filha Ana Sofia nasceu em maio. Se minha filha tivesse, ela não teria sido diagnosticada. Pego, né? Não. 2018. Ele tá falando 2018. Não é tão assim, 5 anos moderno, atrás, né? Então você vai falar, então lá o Canadá, porque o SUS, o governo te dá tudo maravilhoso. Não existe perfeição, Não né? existe, gente. O que aconteceu? O meu filho, Mateus, como eu tive essa sinalização durante a gestação, eu tive uma... Né? Eu já era uma gravidez geriátrica, pelos meus 39 anos. Eu tive a sorte de ter uma médica que investiga os pacientes de forma diferente. Né? Eu fiz 4 cesáreas na vida. Então, eu tinha lá já, não vai poder ter parto normal, ela vai ter que ser uma cesárea assistida, porque ninguém vai fazer um parto normal numa pessoa que teve 4 cesáreas, né? 3 cesáreas, desculpa. 3, seria então, a quarta. Aí eu já aproveitei, pra quem quer perguntar, vai ter mais filhos? Encerrou, né? Encerrou no 6? As trompas, eu retirei completamente. Acabou, agora, gente, só 6, hein? In vitro, eu acho que eu não vou fazer. Mas, enfim, quando eu... tive esse diagnóstico, eu falei pra ela, eu quero um acompanhamento psiquiátrico, porque eu tenho medo. Por prevenção. Por prevenção. Né? Eu quero já começar a tratar. Então, a minha médica, que é uma colombiana maravilhosa, olha lá. Nossa, tem o mundo inteiro no Canadá, desenvolvido, né? A minha ginecologista era canadense. Tinha brasileiro, colombiano. Judia canadense. Aí depois eu fui com essa psiquiatra maravilhosa, que a doutora Maria é colombiana. Colombiana. Nossas terapias são feitas em espanhol. A gente se fala em espanhol. 3 línguas, gente. E eu tive a sorte de ter a pediatra brasileira que cuidava dos meus filhos. E quando eu lembro que eu quando consultei com ela, eu falei, ai, doutora, eu vou ter nenê, mas apareceu essa mancha. E ela falou assim, ai, Ana, você tá muito ansiosa. Fica tranquila. Você tem 3 filhos saudáveis, maravilhosos. Não sofre por antecedência. Quando dá problema, na primeira gestação, cuidade. Nunca, você já tem 40 anos, não vai ter problema. Relaxa. Isso é coisa da sua cabeça. Tanto é que eu briguei com ela, que ela falou pra mim, faça o seu serviço de mãe, cuida do seu filho dando mamar, que o meu de médica eu faço. Mas você esqueceu de explicar pro pessoal o que é essa fibrose cística. Você falou da parte genética e tal. Meu marido, por exemplo, ele não tem a doença. Mas ele é portador do gene. Sim, aí a consequência disso é que o suor dele é bastante salgado. E quando a gente estava tentando ter filho, não vinha, fomos fazer os exames. E deu que ele não tinha um canal
que tipo assim, entre o lugar que produziu os espermatozoides e o sêmen, não existe essa comunicação, que é uma característica da fibrose. Então, ele não tem a doença, mas ele tinha algumas características. Então, vamos falar um pouco, porque eu sou... E o que é a doença, que é pior ainda, mais grave ainda. Então, vamos lá, que nós vamos voltando até chegar. Gente, eu sou agora... Do mesmo jeito que você levantou a bandeira da sua filha, eu levanto a bandeira da fibrose cística, assim... Que é uma deficiência também. É uma deficiência que pouco conhecida. Vamos pensar, hoje no Brasil, acho que são 6 mil pessoas com fibrose cística. Só? É muita gente. É muita gente. Não, só, mas se você comparar 6 mil pessoas, né? Num percentual, sim. No Canadá são 4 mil, por uma população muito menor. A proporção é muito maior lá do que aqui. Vamos começar. Então, você falou que seu marido tem o suor mais salgado. A fibrose cística... é uma doença genética recessiva. Então, você pode ser portador do gene. Eu sou portadora do gene, não sabia. Mas não tem a doença. O meu marido é portador do gene, não sabia. Você só vai ter esse casal azinho. Tá? Então, tem que ter o pai, tem que ter a mãe. Os dois lados, sim. Você herda, como você herda a cor dos olhos, você pode herdar lá a proteína CRTP, que vem com problema. Então, a fibrose, porque era considerada a doença do beijo salgado, porque os antigos iam dar um beijo na testa da criança. Aí fala, nossa, essa criança é mais salgada. Então, por quê? Porque eles transpiram, a criança com fibrose cística, ela transpira e perde todos os sais. A gente, quando transpira, o nosso óleo é salgado. Sim. Mas a gente tem uma reabsorção desses sais perdidos. Eles não, eles perdem todos os sais. E o sal... Jesus, quando fala que é o sal da vida, ele não fala que é o açúcar. O sal é essencial pra tudo, Lena. E a gente não sabe. Exatamente. A gente fica assim, porque hipertenso tira o sal. Gente, o sal tem muita função. Lógico. O meu filho toma mamadeira com sal. Ah, por conta da fibrose. Da fibrose. Então, a fibrose, ela atinge a parte respiratória, então ela vai atingir os pulmões, ela vai atingir o intestino, ela vai atingir o pâncreas. O pâncreas do Mateus, por exemplo, não funciona. E a parte reprodutória. Por quê? Tudo que pode ter secreção, que pode ser entupido, porque se você não absorve o sal, não consegue fazer, a célula não expulsa. Gente, eu tô falando leigamente. Lógico, como óbvio. A tia Terezinha, professora de português né? e inglês. Vamos lá do que eu entendo, né? Que eu entendo de fibrose cística há 9 meses. Então, a gente precisa... É legal até você falar dessa questão de sintomas, porque às vezes tem alguma mãe que conhece alguém que tá com esses sintomas pra alertar, exatamente, né? Muita gente não foi diagnosticada. A gente tá falando que o teste do pezinho, aqui no Brasil, alguns testes do pezinho não cobrem a fibrose cística. Então, a gente tem 6 mil pessoas porque muita gente morreu sem ser diagnosticado, né? Nem sabia que tinha. Então, o meu avô era magro, que nem feito um pau, magérrimo, né? Não conseguia. Então, geralmente, 98% dos homens com fibrose cística são estéreis. Por causa desse caninho que tá entupido. Exatamente. Então, eles podem ter filho? Inseminação artificial pode. Que foi o nosso caso, fizemos a FIV, né? Então, a FIV, beleza, colher, o problema não tá lá. Né, não é na produção, é no caminho. É no caminho, exatamente. Isso. Então, eles já falaram pra gente, seu filho vai ter problema provavelmente, vai ter problema digestivo. Só vai ter filho por FIV, né? Também. Vai ter, e possivelmente vai ter um diabetes na adolescência, porque o pâncreas não funciona, né? Então, é uma coisa. E tudo por causa do sal. Ana, e graças a Deus que a gente vive num mundo em que a medicina evoluiu muito e dá condições dele viver, apesar das dificuldades, todas essas que você elencou, inúmeras, né? Ele pode viver. Lena, depois você vai no meu Instagram, você vai ver meu filho, e as pessoas olham pra ele e falam... Eu vi. As pessoas falam assim, gente, mas ele é uma criança normal. Parece, tá né? errado. E eu falo, você olha pra uma pessoa com diabetes e fala, nossa, você parece ser tão normal. Você não tem cara de diabético? Você não tem cara de diabético, né? Então, a fibrose cística, ela vai comprometer. Meu filho faz. Vamos colocar entre as deficiências ocultas. Aquela que não tem característica o colarzinho do girassol. Tô louca por um colarzinho do girassol. E tem um esquema, te falo. Então, o que acontece? É uma doença oculta, né? É uma doença que, infelizmente... demanda até hoje. Então, muita coisa, né? Você vai falar, tem as crianças neuroatípicas que a gente vai ter um trabalho diferencial. Eu, como educadora, posso falar que a escola está mais preparada para criança neuroatípica do que uma criança atípica, com diabetes, com a fibrose cística. Por quê? Com as questões o meu filho, fisiológicas, possivelmente, o Mateus,
Ah, e outra coisa, não é porque nasceu com fibrose cística que não pode ser autista, não é porque nasceu com fibrose cística que não pode ter TDAH. Exatamente. Eu tenho TDAH. Pode então vir outras coisas, né? A genética não pode combinar. Eu falo, tem um monte de buguinho lá no genético que, né? Do nada as mães acontece. do meu grupo de fibrose cística falam, e na roleta genética, por que não puxa o cor azul do olho do vô, o cabelo bom, lisinho da bisavó? Não, vai pegar diabetes, vai pegar fibrose cística, vai pegar, né, o autismo, que às vezes a gente sabe que tá... Então, assim, não é porque verdade. você tem a fibrose, você tá livre do resto. São Você pode... as comorbidades podem vir associadas. Exatamente. Né? E um monte de comorbidade. Então, assim, o meu filho hoje tem... Desculpa, ele fez 10 meses essa semana, então tá com 10 meses. O Mateu, ele faz 2 inalações de antibiótico todos os dias, mas, depende da época, 1 ou 2 inalações de salina 7%, que é o soro fisiológico, só que ao invés de 0,9%, é 7%. Só um pouquinho. Só tá tomando água do mar. Então, fisioterapia todos os dias, né? Então, a mãe, né? O cuidador... Fica por conta. Porque você vai mandar uma criança... Ele pode ser que não tenha nenhum problema no desenvolvimento. Como que vai pra escola, assim? Vai pra escola, mas aí tem que parar. Peraí, vou tossir. Inalação. Para, a professora vai fazer. A professora, só um minutinho que eu tenho que fazer uma físio. E outra coisa, antes de cada mamada, ele tem que tomar enzimas pancreáticas, o famoso CREON, porque o pâncreas ele não funciona. Sim, então, como é que a gente descobriu? Eu mesmo sem o diagnóstico do teste de pezinho, que eu demorei 5 semanas para ter, eu vivendo, né, esse puerpério, os 40 primeiros dias, eu olhava meu filho definhando, porque ele mamava e já ia fazendo cocô. Sim. Tava no peito, mamando. Então, troca o leite. A criança com fibrose cística, muitos têm a PLV. Aí tem que fazer a mudança toda da alimentação. São crianças que queimam caloria de respirar. A criança tá respirando e queimando caloria. Então, assim, tudo que eu sofro pra perder meus quilinhos, meu filho nunca vai ter esse problema, Lena. Lado positivo de tudo, gente. Lado positivo de tudo. O menino lá, assim, a gente sofre. As mães com criança com fibrose cística, é a luta diária da nutrição, porque antigamente as crianças morriam de malnutridas, porque não absorvia nada. Eles têm déficit de vitamina. E muitas vezes não adianta suplementar, né? Porque não absorve. A vitamina que eles tomam, graças a Deus, vocês têm o SUS, que essa medicação de alto custo, né? É caríssimo. E hoje já consegue gratuitamente, né? Eu não sei como chama no Brasil, a gente chama o Decas, que é vitamina, é um suplemento de vitamina D. É um complexo feito para quem tem fibrose cística. Tá. Então, eles tomam D, E, K, A e o sódio, né? O Decas. Tá. Então, eles tomam essas vitaminas e tem que ser lipossolúvel, porque... para absorver mais fácil. Para absorver. Então, tornam crianças anêmicas. E aí, desenvolve o quê? A criança fica em casa, fica muito doente. Pegou uma bactéria que pra gente não faz nada. Sistema imunológico debilitado. O que acontece com a criança com fibrose cística? Elas têm um problema, por exemplo. A gente pegou uma gripezinha. 90% da gripe do fibroso vai virar o quê? Pneumonia. E aí a pneumonia, o antibiótico que serve pra gente dele tem que ser intravenoso. Então, 14 dias de internação. Meu filho pegou. Aí a irmãzinha vai pra escola. Né? Pega o vírus lá. Pega todos os vírus, leva traz pra casa. Né? Aí pegou o negócio pra ela. Só que assim, o que acontece? A criança com fibrose cística pega um vírus na escolinha. Só que pra ele, como o pulmão dele é fértil pra bactéria, porque ele não consegue eliminar as secreções, o vírus atrai o quê? A imunidade cai, Sim. a bactéria fica lá, se aloja, aí eles começam a colonizar. Tudo fica muito grave, né? Mateu agora, por exemplo, tem uma bactéria que a gente morre de medo, a fibrose cística é uma das, né? Porque é muita bactéria. Muita bactéria no mundo. Agora ele tem a famosa pseudomonas, que eu, como boa brasileira, já dei o apelidinho de pseudomonas assassinas. Então, ele pega a pseudomonas, são 6 meses de antibiótico. Meu Deus. E eu que não sabia, Lena, dar antibiótico 7 dias pro filho, reclamava, 7 dias de antibiótico. Não, e tem mãe que fala assim, antibiótico, não, doutor, não vou dar. Não vou porque dar. estraga o intestino dele. E o dele... É questão de vida ou morte. Hoje, tem que tomar, no caso dele. Hoje, graças a Deus, a medicina... E isso que eu falo. Então, vamos falar do desenvolvimento no Canadá.
O que eu vejo? O SUS não tá... As pessoas reclamam, porque não tem no SUS. Gente, tudo que é medicação de alto custo, tá ali. O SUS tá lá. Aliás, essa semana eu fiquei sabendo que até hormônio para crescimento para pessoas de estatura baixa tem também então, no alto custo. Às vezes você tem que achar uma advogada para conseguir uma liminar, ele conseguir faz mais. parte. Então, o leite que ele toma, por exemplo, uma lata de leite que eu tô vendo aqui custa R$400. E o leite dura 3 dias. Imagina isso no mês. Não, a gente fez o cálculo em dólares canadenses. Se eu não tivesse a ajuda do governo pro leite do Mateu, eu ia gastar $7.000 por ano de leite, latinhas. Nossa, que loucura. Né? Então, dólares canadenses, então, né? aí multiplica aí por 4. Real não, a gente gente. tá falando de R$21 mil só do leite. Aí tem o Creon, né? Que toma todos. Vai comer? Tem o Creon. As vitaminas. Aí você tem a fisioterapia. E você tem também os moderadores celulares, que hoje já existe um tratamento para fibrose cística, né? O famoso Trikafta, que custa, se não me engano, a bagatela de R$127 mil por mês. Uau. Aqui no Brasil. Lá, a criança a partir dos 2 anos, mas é uma lei nova, tá, canadense, a criança a partir dos 2 anos, ela já tem direito a esse tratamento. No Brasil, o SUS aprovou ano passado, deu 180 dias, incorporou no SUS, graças a um trabalho maravilhoso, né, de vários... políticos bons, né? Conseguiram colocar no SUS o Trikafta. Tá chegando, então a gente já sabe que... Só que nesse tá chegando, em 6 meses, uma pessoa que não respira, né, Lena? Nossa, não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Aí você tem que dar um jeito e aí você fala, quem é que tem R$127 mil disponível todo mês pra vida, pra comprar dos medicamentos, né? Então existe tudo isso. E aí você fala, tá, e como é que é essa questão do link da educação? Então, muitos pais no Canadá optam, nesse primeiro momento, eu perguntei, e aí? Primeira coisa que a professora pergunta quando o filho recebe um diagnóstico, ele vai poder ir pra escola? Gente, lá não vai ter vida? Vai ter vida. Primeiro, lá não tem babá. Não tem nenhum auxílio. Eu não tenho você deixar. Eu com 4 filhos. Trabalhar, 4 filhos, tem que né? Quando você tem uma condição um pouquinho melhor, você tem uma faxineira a cada 15 dias. Né? Já é rico, já é rico. Milionário. Opa, 15 dias faxineira. Então, assim, não tem essa cultura da ajuda, né? Sim. Não tem uma rede de apoio. Então, lá você vai descobrindo. Então, eu tive uma sorte tremenda de conhecer um amigo do meu marido. Tinha uma amiga brasileira da Bahia, que o filho nasceu 1 ano antes do meu, com fibrose cística em Toronto. Opa. E ela, super fuçada, Débora. Abriu as portas, fez as pontes. O Oscar nasceu com esse problema, não sei o que, vamos... aí, quando eu entrei em contato com ela que me acalmou. Ai, que bom. Eu falo... Você sabe que o último podcast que a gente gravou a gente falou sobre isso. De mãe para mãe, o quão importante é na sobrevivência, saúde mental, emocional, tudo, a gente ter o apoio de outra que passou por isso. Aí vem-se os grupos. O grupo da síndrome tal, o grupo da fibrose cística, que troca informação e fala de médico, de medicamento. E aquilo te alimenta, te sustenta, né? Olha, hoje, eu falo por todas as mães, eu tô incluída em 2 grupos, um de bebês com fibrose cística de 0 a 2 anos e um outro de pessoas com fibrose cística, que foi graças a essa amiga em comum que me tranquilizou, porque assim, quando você recebe a cartinha, porque lá o teste do pezinho, você não recebe, se dá tudo certo, você nem fica sabendo. Sim. Se der algum problema, ruim, né? Eles te mandam uma carta. E mandaram uma carta para eu refazer o teste quando ele tava com 1 mês. Deu alguma coisa. Aí refez o teste. Aí da segunda vez, eles fazem, vamos confirmar, porque a gente só confirma no teste do suor. Tá. Pra saber se o suor é salgado. E aí depois do teste do suor, você vai pro exame genético com os pais, a criança, para saber qual a mutação. Porque dentro da fibrose cística existem 7 grupos. São mais de 900 tipos de mutação. Mas tem, 70 cadastrados, divididos em 7 grupos. Que já conhecidos hoje, né? Então, aí quando você pega, tem fibrose cística mais complicada e menos, a gente sabe que o grupo 1 é o pior
E o grupo 7 é o mais igual leve. ao autismo, nível 1, 2, 3, né? É mais ao contrário. O fibrose cística, o grupo 1 é o mais pesado. Aqui é lógico é que o Mateu é do grupo 1, lógico. Ele não é... ele não o Trikafta, pra mutação que ele tem, não funciona. Mas a mutação do meu marido, como é muito rara, eles nem vi na cadastrado no grupo. Então, ele foi salvo pela mutação de um dos lados. Ufa. E, enfim, mas apesar dos pesares, ele é uma criança super saudável, Sim, né? a gente faz. Os vídeos, eu fotos, falo, né? fofo. A minha briga, assim, né? Que na hora que você recebe o diagnóstico, velho, é aquela revolta. O luto. Porque né? eu falo que é o luto da maternidade Deus, típica. eu, né? Tipo, é o luto da maternidade típica. Aí a gente fala no nosso grupo, a gente fica velando o filho vivo por 3 meses. Isso, no mínimo. Ah, tio, será que é hoje? Tem gente que até mais, hein? Calma, então, que depende. eu era o 4º filho, né? Eu acho que eu, tipo... O seu foi mais rápido. E eu tenho o déficit de atenção para me ajudar a cooperar. Eu Sim. não presto muito. Mas eu vi que é muito aquele negócio que a gente fala, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Exatamente. E eu que era uma mãe super assim, né? Que nunca gostei dessa área médica, professora, eu quero cuidar de criança saudável. Sim. Né? Vamos ver. Aí veio o Mateu. E aí a gente começa, e aí vem esse passo. A dor da minha semana, essa semana foi a diretora da Garderie, da escolinha que estudaram os meus outros 3 filhos, me mandaram mensagem. Não achei o nome do Mateu. Do 4º filho. No Place de Rossanque, que é onde a gente cadastra em Quebec os filhos para estudarem. Ele não vai começar mês que vem? Ele vai fazer 1 ano e meio. Ai, que dor. Lena, não tive coragem de responder. Ele não vai começar. Eu vou falar, podemos tomar um café? Isso, melhor. Porque eu não quero que meu filho seja excluído. Sim. Eu quero, assim, será que dá pra colocar ele? Será que se eu vier algum aqui jeito, fazendo? né? Porque eu acho que a mãe tenta isso. Se eu vier aqui na escola, e enquanto as crianças estão no intervalo, eu fizer a inalação, ele pode brincar? Exato. Porque ele não tem nenhum problema neurológico. Ele vai ver os irmãos. A capacidade neurológica não foi comprometida. E nessa situação que você falou, será que dá um jeito? Por exemplo, tem uma mãe que veio aqui, ela fica na escola com o filho. Porque a prefeitura não deu uma acompanhante e ele não pode ficar sozinho, não tem condição. Então, como você, tem 1 milhão de mães no Brasil e no mundo, né? Que estão nessa situação. De o que eu posso fazer para que o meu filho seja incluído, esteja fazendo parte de um grupo. Porque, imagina, só eu não estou na escola? Só eu, exatamente. Todos os meus irmãozinhos vão para a escola, eu fico em casa o dia todo. É óbvio que sente, né? E tem essa coisa, a maioria das mães, né, que tem o primeiro filho com fibrose cística, já nem tem outro. Não. Porque e o risco, né? O risco. E outra coisa, diferente das outras doenças, Lena, a fibrose cística, 2 crianças com fibrose cística não podem conviver. Porque uma pode passar a bactéria para outra. Exato. E aí, tem muitos casos de irmãos com fibrose, eu pego a bactéria da outra. Eu tenho uma grande amiga no nosso grupo que ela é mãe de gêmeos com fibrose cística. É igual gêmeos autistas. Gêmeos, quando você pensa que o raio não pode cair, não vai cair na hora, né? E detalhe, essa semana uma me ligou falando assim, eu tenho trigêmeos autistas. É uma coisa boa, Se maravilhoso, né? maravilhoso. Então você tem essa questão da mãe. E aí na minha casa, eu tenho 2 crianças com necessidades diferentes, né? Porque especiais e diferentes, né? O Lucas, ele faz o tratamento para déficit de atenção, diagnosticada pela pediatra, mas ele nunca passou por aquela triagem. Eu fiz a triagem completa. Eu tenho diagnóstico de déficit de atenção, porque eu era estudante na faculdade de medicina e consegui participar como cobaia lá, e eles fizeram gratuitamente, né? Entendi. Você pode ficar nessa fila. Eu mesmo fiquei na fila 3 anos para conseguir o diagnóstico. Coisa, né? Mas como você já é adulto, você já tá na faculdade de medicina. Não tem tanta emergência, assim, não tem urgência. Né? Ninguém sabe as coisas que você passou, mas tudo bem. O Lucas não, o Lucas nasceu. O Lucas é o teu terceiro. O Lucas é o meu segundo. É o segundo. Né? Os 2 meninos nasceram com as meninas, por enquanto. Com déficit de atenção. Tá. Por enquanto, não vimos nada. Por enquanto, que eu falo, não tem diagnóstico. Nunca se sabe. Né? Mas o Lucas e o Mateu. No Mateu, então, tem um problema genético, mas que não interfere ainda na parte neurológica. Se Deus quiser, essa parte vai ficar. A
de lado, porque o menino já faz muita terapia de reação. Mas vamos lá. E o Lucas, ele chegou a fazer neurofeedback, meu filho. Né? Ele fez tudo que tinha na faculdade, né? Tá. De estímulo, transcraniano, atenção, né? O meu ex-marido estava envolvido com pesquisa, colocou também. Bacana. E aí a gente foi buscar, né, tratamentos Sim. diferenciados. Mas o que eu vejo? Ele está no 5º ano e vem lá que ele é avaliado como uma criança, como se fosse uma criança estrangeira. Ele nasceu no Canadá. Ai, que louco, né? Ele foi criado na língua francesa. Ele estuda e tem sempre problema na linguagem. Sim. Então, a gente vai avaliar ele como se for... Não, tudo bem. Meu filho fala 3 línguas. Apesar de tudo, ele fala português, fala inglês, lê nas 3 línguas. Que bacana. Mas ele tem um problema grande com comunicação. Sim. E uma coisa interessante, em Quebec, como eles querem proteger muito a língua francesa, os filhos de imigrante e filhos de canadenses nascidos em Quebec só podem estudar em francês. Olha. Porém, Pra manter, se você veio de uma família antiga, anglófona, ou de outra província canadense, você tem acesso à escola Sim. pública em inglês. Agora, interessante. Infelizmente, né, já estamos aí tendo que finalizar, mas eu queria frisar uma coisa assim que ficou mais forte para mim de todo esse papo interessante que a gente teve, a questão do aborto. Então, uma perguntinha, por exemplo, para você que tinha acesso a essa opção, Sim. né? Porque Brasil, Legalmente falando. Brasil a gente não tem, então não vale a pena nem perguntar. Você conhecendo a fibrose cística, os riscos dela, vivendo ela com o teu filho, se você realmente tivesse confirmado aquilo naquele momento de gestação, tendo essa oportunidade legal, você teria cogitado? Não. Não, né? Não, Lena, eu vou falar não, assim, eu acho que eu não julgo quem faça. Sim, né? lógico, não Acho que é estamos aqui importante para isso, deixar né? aqui que, eu acho que assim, talvez, a gente está falando da fibrose cística, mas talvez se meu filho fosse incompatível com a vida, né, a criança, né, vai nascer anencéfala, alguma coisa. Eu não sei se eu teria agido de forma Sim. diferente. É que hoje, sendo mãe do Matheus e vendo o Matheus super saudável, apesar dos pesares, né? Imagina se eu tivesse tirado. Imagina eu viver com essa culpa, consigo ver isso, né? Eu né? viver sem meu filho, né? Sim. Mas eu... Porque ao mesmo tempo que muda tudo na família, na tua vida, na vida de todo mundo, Todo ok. Mas a gente passa a ser uma outra pessoa. E até uma pessoa melhor. Então a gente não consegue se ver, mas ao mesmo tempo que a gente questiona, Deus, por que eu? Mas quem seria eu se não fosse, né? Quem seria Ele? se não fosse o Matheus, né? Eu não seria o que eu sou hoje, Não, né? Eu falo que eu sou uma pessoa muito mais feliz e muito mais mãe. Sabe aquele negócio que a vida te dá provas, né? Eu falo que cada filho vem te trazer uma prova, assim. Ensinamentos. Né? Um vestibular da vida. E aí eu falo que quem me fez mãe foi o Matheus. Porque eu era genitora. Sim, agora você tem uma criança. E hoje eu vejo que quando a criança demanda da mãe, ou exige principalmente uma mãe com déficit de atenção, ela faz a gente né? aumentar o foco no que importa, né? Sim. Hoje a gente celebra as pequenas vitórias. Como a gente celebra, assim, nossa, hoje ele não tá secretivo. Uau, o suave veio sem nenhuma bactéria. Né? A gente começa a dar valor para outras coisas, sim, né? E é incrível ver como que a família, né, como animais, eu falo, né? Ou separa de uma vez, Isso. como você vê que muitos pais acabam desistindo e a mãe vira mãe solo, mas ou une de uma vez ou acaba. Ou porque acaba isso. Ou fortalece ou destrói. Né? tipo Unidos assim. pela... Tem até um Insta muito interessante, é Unidos pela Vida, que é o nome do organismo que cuida da fibrose cística no Unidos Sim, pela Vida. Bacana. E aí eu falo pra você, independente do que for, se você me perguntar hoje, a fibrose faz parte da minha vida, da minha Sim. história, tatuei aqui, né, em mim. Porque eu não consigo mais imaginar a minha vida de outra forma. Então, se você fala assim, é pesado criar... Tem muita gente que olha pra gente, você que é mãe de uma criança com uma necessidade, ai, coitadinha dela, né? Tem que viver assim. Guerreira. E eu falo, guerreira. E eu falo, gente, eu nem sinto. Porque é tanto amor. Eu falo que a maternidade atípica te torna uma pessoa muito menos egoísta.
Mais Não ser existe humano, egoísmo. Mais ser humano. A gente se torna uma pessoa muito mais humana. A gente quer dividir tudo que a gente sabe com Isso. outras mães que é o estão que você passando. tá fazendo aqui agora. Né? Gente, não é o fim do mundo. Um diagnóstico não é sentença de É morte. gerar esperança, gerar fé. É aquela dor, o luto que você passou, você consegue... Bom, eu vou transformar isso agora em algo bom. Em algo bom. Eu vou fortalecer Você outras. lutando por não tantas é? crianças aí. A inclusão, a mãe que tá procurando, né? O filho. A gente só tá procurando que nosso filho tenha acesso a que qualquer outra criança tem. A gente Sim. não tá pedindo mais. Exatamente. Né? Então, se tem, é lógico, no Canadá, a educação maravilhosa, eu não vejo, como as mães abortam demais, eu não vejo criança Tantos de cadeira de... deficientes. Gente, o acesso, aqui eu falo, o Brasil tem muito mais acessibilidade que Montreal. Eu vejo Vamos dizer assim, que nós somos muito mais inclusivos. muito mais. E, inclusive, não só, né, na obrigação, mas o brasileiro tenta incluir mais as Isso. pessoas, Mais né? empático. É mais empático. humano, né? Então, assim, lá no Canadá a inclusão é muito melhor. Existe muita exclusão. Existe muita segregação. Hoje eu estava falando com a Keiko Thomas, que é uma professora da McGill TO, e eu falei, Keiko, me ajuda aí a falar das escolas. Ela falou, Ana, se a criança não precisar de suporte, se Tudo ela bem. tem uma deficiência bem leve, ela vai para a escola. Ótimo. E o professor dá um jeito e vai ter uma maquiagenzinha de um TO, um ortopedista, que é o fono, tudo, que vai uma vez semana para maquiar lá, Sim. mas que não resolve. Sim. A realidade Moderada e se grave, você tem esquece. boca, você vai a Roma, você procura mães que sabem, você vai atrás de profissional, Se vira. você faz que nem eu, vem pro Brasil, onde tem uma fisioresπiratória, vem aprender as técnicas. Dá um jeito. A mãe tem que aprender tudo. Você Sim. vira nutricionista, fisioterapeuta, Todas as pediatra, nananã, e aí a gente vai indo, mas vale a pena. Vale a pena. E para finalizar, deixa um recado ali para as mães. Vale a pena? Bom, pode incluir aí no seu menu, mãe, né? Vamos incluir aí, que não é porque os países desenvolvidos vão te dar acesso a tecnologia de ponta, que isso resolveria o problema do seu filho se você mudasse para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, eu acho que no Brasil vocês estão muito bem servidas de profissionais excelentes. Aqui a gente tem mão de obra, que vocês têm mão. Vocês têm a empatia das pessoas. Família, amigos. A né? gente briga por lei de acessibilidade, tem a rampa de acesso, tem isso. E vocês têm a opção, às vezes, de ter uma comunidade inclusiva, né? Lá, o que adianta? Eu tenho uma escola especialista para atender uma criança com uma necessidade, mas ela está incluída em que comunidade? Só na comunidade. Porque Só a gente ali. está falando, ela vai estar incluída na comunidade de pessoas PCDs. Só ali. Então, se a gente quiser incluir, primeiro, as políticas públicas têm que ser, sim, reavaliadas, né? A gente tem que pensar muito, quem que pode ajudar a gente? Para quem que a gente grita? Para quem que a gente briga? Vale a pena arregaçar a Sim. manga e tentar fazer. Colhemos os frutos. Né? Seja a hoje, mudança inclusive. que você quer ver no mundo. Essa é isso. Sim. E a mãe, não existe pessoa nesse mundo. Pai também. Eu tenho um marido excelente que está do meu lado. Eu acho que os pais, a gente tem que trazer muito mais os pais. Porque às vezes a mãe acha que sabe fazer Centraliza tudo. tudo, né? Centraliza e fala, não, deixa comigo, bate aqui. que Não, o pai tem eu que acho que fazer a gente parte, tem que né? trazer muito o pai para essa conversa também. Tem muitos pais fazendo trabalhos fantásticos. Com certeza. E não desistir, viver um dia de cada vez, né? Porque Respira amanhã e vai. a ciência pode criar uma coisa que a gente não tá vendo ainda. E é isso que a gente crê, é isso que a gente espera. É Então, isso aí. gente, esse papo tá maravilhoso, mas infelizmente nós temos que terminar. Vamos lá. Obrigada E aí? pelo convite, muito obrigada. Tivemos com essa Torcendo pro Mara Gata Pode aqui. Incluir, fazer muito vai ser um sucesso. sucesso, esse pode incluir. E é isso aí. Compartilha, hein, gente? Compartilha, senão bem. não seremos sucesso. hein? Várias vezes, não só 3. E ó, quem sabe esse conteúdo vai chegar a alguém que tem aí uma suspeita, sinais de fibrose cística, né? Você coloca meu Insta, quem precisar de tá ajuda aparecendo com fibrose aí. cística, com TDAH, né? Se eu puder ajudar, Chama a Ana lá pode no me direct. chamar. Ela tá no Canadá, mas responde português, tá? Respondo. Gente, obrigado. Obrigado por estar acompanhando a gente. Curte lá o conteúdo, compartilhe e não se esqueça, inscreve no canal. E até o próximo Pode Incluir.